Imprensa e opinião pública em Portugal. E digamos que as palavras, os conceitos-chave são imprensa, opinião pública e censura. O livro consta de 12 estudos na área da história do jornalismo. Desses estudos, 6 visam especialmente a imprensa. Assim nasceu o jornalismo, capítulo 2, analisa o surgimento dos periódicos em Portugal no início do século XVII. A imprensa da imigração política sediada em Inglaterra sob o impulso dos exilados liberais é o tema abordado em O Jornalismo da Primeira Imigração em Londres, na formação de uma corrente de opinião liberal, capítulo 4. A que se seguem Primeira Imigração Liberal e Pré-Romantismo, capítulo 5, o jornalismo romântico, capítulo 7, a imprensa clandestina durante a Guerra Civil de 46-48, de 1846-48, e ainda a imprensa nas dinâmicas da sociedade oitocentista, o capítulo 10. 4 dos textos centram-se de forma explícita na problemática da opinião pública. É o caso dos capítulos intitulados A Formação da Opinião Pública em Portugal, que é o primeiro, A Opinião Pública segundo Garré, o 7º, que é acompanhado de comentários da professora Maria de Lourdes Lima dos Santos, As Crises Ibéricas Finiseculares, A Opinião Pública e a Imprensa, o capítulo 11º, e, por fim, Imprensa e Opinião Pública no Estado Novo, o último capítulo, portanto, com o número 12. Os 2 capítulos restantes incidem sobre as instituições e a ação da censura, sendo que neste aspecto merece especial realce o estudo A Censura às Folhas Informativas, visão global, por constituir talvez a primeira visão de conjunto da censura à imprensa em Portugal, abarcando o vasto período que vai das ordenações filipinas no século XVI até ao fim do salazarismo. Este conspecto possui o mérito de descrever de forma clara, concisa e contextualizada os institutos e os mecanismos da censura. E desnecessário será enaltecer o valor pedagógico que possui, com vista a permitir que as gerações jovens compreendam plenamente o significado de sucessivas ordens censórias ao longo da nossa história. José Cardoso Pires escreveu: Portugal, com 420 anos de censura em 5 séculos de imprensa, representa uma experiência cultural à taxa de repressão de 84%. Escreveu isto num texto muito conhecido chamado Técnica de Golpe de Censura, que foi publicado numa revista inglesa, Index on Censorship, ainda no tempo da ditadura. Ao longo de gerações e gerações, 72 salvo, através de monarquias e impérios, continuo a citar, de inquisições, ditaduras, arrastando silêncios, arrastando exílios, uma lenta procissão de mártires desfilou por esse incalculável corpus de naufrágio que são os milhares de quilómetros de textos lançados às fogueiras e aos arquivos. Todo esse percurso tem a grandeza de uma resistência que se tornou histórica e dia a dia renovada com ardis e exemplos de insubmissão. Mas, dia a dia também, a censura foi-se instituindo como uma tradição repressiva, cada vez mais apurada, que no regime de Salazar acabou por atingir uma coerência técnica bem definida.